de química e edificações, o conteúdo deles está um pouquinho atrás de vocês. Então, um pedaço da aula da semana passada, que eu fiz aqui com vocês, vai acontecer essa semana lá. E aí, como semana passada eu não gravei, eu estava sem computador, eu vou deixar essa aula que eu vou dar hoje para edificações para vocês como se fosse a aula da semana passada. E complementa o conteúdo, tá bom? Então, hoje, na verdade, é o nosso 17º encontro, né? O 16º foi semana passada. Aí hoje é uma aula que não seria minha, né? A aula do professor Gesiel. Mas então, o nosso 17º encontro. 4/7. E o tema, então, que a gente vai falar, a gente vai fechar a parte de radiciação, nós vamos falar sobre a segunda fórmula de De Moivre, tá bom? Oh, desculpa, é que eu falei 29, pensando, semana passada foi 29, vou corrigir lá, tá? Tá muito à frente do tempo, né? Pronto. 2023, claro que não pode ser 29, né? E esse 2029 eu já vim com os números da Mega, né? Para ganhar. Então, gente, o que a gente fez, só para recordar a semana passada, certo? A gente foi atrás, o finalzinho da aula, tá? Que é o que motivou isso aí. A gente foi atrás de resolver esse problema, z ao cubo igual a 1. E a gente usou uma estratégia que foi o seguinte, nós escrevemos o 1 na forma trigonométrica, foi isso aqui que a gente fez. E a gente observou que o z poderia também ser escrito na forma trigonométrica. Nós aprendemos pela primeira fórmula que para calcular potências, basta você multiplicar os ângulos pela potência indicada e calcular a potência do módulo. Isso é um resuminho do final da aula passada, né? Então, igualando essas duas coisas, o que a gente obteve? Olha, que o módulo de z ao cubo precisaria ser o módulo do 1, nesse caso é o número 1, e que, então, vou deixar anotado aqui, né? Essa foi a primeira observação. Então, o módulo de z é a raiz cúbica do número 1, que isso, nesse exemplo, é 1. E o outro, vou pegar aqui o amarelo, nós vimos que esse ângulo 3θ, ele não necessariamente precisa ser o zero, tá? Mas se ele não for zero, ele é alguma volta completa na circunferência. Então, ele pode ser 0, 2π, 4π, 6π, e assim vai, né? A gente observou o seguinte, esse ângulo 3θ, se ele não for zero, ele é algum múltiplo de voltas na circunferência. De modo que esse ângulo θ, então, ele poderia ser calculado dessa forma aqui. Onde esse K indicava quantas voltas você fez na circunferência. Nesse exemplo, eu estou só resumindo a aula passada, porque senão a gente gasta todo o tempo com isso, certo? Nesse exemplo, a gente fez o quê? Começou a testar o que aconteceria com o ângulo quando o K era 0, o K era 1, 2, 3 e assim vai. E nós vimos que, a partir do 3, os ângulos voltam a repetir. Então, o que a gente observou era o seguinte, né? A gente foi substituindo os valores e a gente concluiu, a nossa conclusão é que esse K só precisava ser 0, 1 ou 2. E aí o que eu comentei com vocês já antecipando dessa aula é que 2 é exatamente uma unidade a menos do que 3, certo? Por exemplo, se o nosso problema fosse z à quarta, nosso K iria até 3. É o que a gente vai ver na fórmula de hoje, tá bom? Se o nosso N aqui fosse 10, esse K iria só até 9. Tá? É sempre um a menos do que a potência que você está calculando. Então, nós achamos todas as possíveis soluções para esse problema aqui. Ó. Quando a gente queria resolver z ao cubo igual a 1,
nós identificamos que todas as soluções procuradas poderiam ser escritas da seguinte forma. Eu vou deixar assim, mas a gente sabe que raiz cúbica de 1 é 1. Cosseno de 2kπ sobre 3 mais i seno de 2kπ sobre 3, onde esse k poderia ser 0, 1 ou 2. E aí, quando, por exemplo, a gente coloca, né? Quando a gente coloca o k igual a 0, a primeira solução, raiz cúbica de 1 é 1, né, gente? Quando eu substituir o k por 0, 2 vezes 0 é 0, então ficava cosseno de 0 mais i seno de 0. Lembrando que o cosseno de 0 vale 1 e o se quisesse ela por algum motivo na forma algébrica, era só calcular quanto é o cosseno de 0, né? O cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Essa continha dava 1. Mas é claro que essa era a resposta, a primeira que a gente conhecia, né? Porque 1 ao cubo é 1, né? Ok? As outras, então, voltando aqui para o amarelo, quando o k era 1, a segunda solução, então, é 1 vezes cosseno 2π, 2 vezes 1, né? 2π sobre 3, mais i seno de 2π sobre 3. Se você quisesse, né? Se o seu exercício fosse apenas achar a solução, não quisesse saber a forma algébrica, poderia parar aí. Ou então, se quisesse a forma algébrica, era só substituir o valor do cosseno e do seno de 2π sobre 3, que é um ângulo de 120 graus, e a gente já montou uma tabelinha grandona aí, recordando esses valores de senos e cossenos, certo? Só para voltar aqui nessa tabela nossa. Ó, 120 graus, né, 2π sobre 3. O seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é menos meio. Então, ia ficar raiz de 3 sobre 2, cosseno menos meio, perdão, menos meio, mais i raiz de 3 sobre 2. Escrito de outra maneira, né? Menos meio mais i raiz de 3 sobre 2. É o segundo número que elevado ao cubo resulta em 1. A última solução, ainda recapitulando o finalzinho da aula passada, era trocar o k por 2. Quando eu troco o k por 2, então 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 4π sobre 3. Cosseno de 4π sobre 3 mais i seno de 4π sobre 3. Fosse na forma trigonométrica, bastava deixar assim. Quisesse na forma algébrica, era só calcular o cosseno de 4π sobre 3. Bom, gente, π é 180, π sobre 3, 60, vezes 4, 240 graus. Se a gente voltar lá na tabelinha e olhar, o que vai mudar aqui 240 graus, o seno nosso aqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Então, você fica com menos meio, menos i raiz de 3 sobre 2. Isso ainda é tudo finalzinho da aula passada. Ok? Então, nós encontramos 3 números que, elevado ao cubo, resultam em 1, certo? Agora, como que a gente poderia resolver o seguinte problema? Porque a gente falou, aí eu vou aproveitar para printar, para não precisar escrever de novo, porque isso eu coloquei no quadro semana passada, certo? O que eram raízes, né? Raízes enésimas, certo? Porque esse conceito a gente vai usar hoje aqui. Vou deixar ainda aqui, então, que economiza aquela folha de novo. Uma raiz enésima de um número z é um número w que elevado a n resulta em z. Então, por exemplo, o que a gente achou aqui são raízes cúbicas de z. Raízes cúbicas de 1, certo? Esses são os números que elevado ao cubo resulta em 1. Então, 1 ao cubo é 1, menos meio mais i raiz de 3 sobre 2 elevado ao cubo dá 1. E menos meio menos i raiz de 3 sobre 2 também elevado ao cubo dá 1. Então, nós achamos raízes cúbicas de 1. De modo geral, a gente poderia perguntar como eu posso resolver esse problema, né? Quais são os números que, elevado a uma determinada potência, resultam num outro número dado, certo? E para resolver esse problema, então, a gente vai tirar
essa forma de hoje que é conhecida como segunda forma de Demoivre, certo? Então, o nosso problema é assim, você tem um z diferente de zero e quer saber quais são todos os números que elevado a n vão dar esse z, certo? O que a gente fez no problema passado foi achar os números que elevado ao cubo, né, elevado a 3, dá 1. A estratégia é a mesma, gente. O primeiro passo é, olha, a gente pode pegar esse z e escrever ele na forma trigonométrica. Olha, então a gente pode escrever ele na forma trigonométrica. O z é isso aqui. O w eu não sei quem é, eu estou procurando a solução, mas esse w, obrigado. Nós também podemos escrever na forma trigonométrica. Então, módulo de w, se o ângulo é outro. Ok? E aí, ao invés de colocar n, gente, porque senão vai misturar o n com o n do seno, né? Minha letra mistura muito. Então, eu vou pôr elevado a k aqui. Vou deixar n mesmo. Aí eu uso outra cor, tá bom? Não tem problema. Um n está minúsculo, outro maiúsculo. O que é w elevado a n? Pelo que a gente viu lá atrás da primeira fórmula, basta a gente elevar o módulo de w a n e multiplicar o ângulo por n. Certo? Nesse exercício aqui para trás, se a gente recordar, eu não sabia quem era o z, mas quando a gente calculou z ao cubo, o que a gente fez? Nós multiplicamos o ângulo por 3, né? Se fosse 4, eu vou multiplicar o ângulo por 4. Se fosse 10, eu vou multiplicar o ângulo por 10. Se for n, eu vou multiplicar o ângulo por n. Bom, como a gente quer resolver o problema w elevado a n igual a z, a gente vai trocar ele por esse aqui, ó. W elevado a n é módulo de w elevado a n, cosseno de n vezes o ângulo, né, alfa. E aí, essas coisas são importantes, gente. Esse ângulo alfa aqui, ele sempre tem que ser menor que 2π, tá? Essas coisas são padrão, tá? N alfa mais I seno de N alfa. Isso vai ter que ser igual módulo de Z cosseno de θ mais I seno de θ. Ok? Olha só. Quando a gente fez isso aqui, o que a gente concluiu? Que, né, no caso de Z ao cubo, esse módulo precisava ser igual ao outro módulo, então o módulo de Z ao cubo precisava ser 1. E o ângulo, se ele não fosse igual, ele tinha que ser uma volta a mais, ou 2 a mais, ou 3 a mais, assim vai. Um múltiplo de voltas a mais. Aqui o argumento vai ser o mesmo. Olha só. Vou pôr até de verde igual está lá. Se esse módulo precisará ser igual ao módulo de Z, então, módulo de W elevado a N é igual ao módulo de Z. E a segunda coisa, então, vou pegar aqui o amarelo, por exemplo. Esse ângulo N alfa, ele não necessariamente precisa ser esse ângulo θ aqui. Se ele não for θ, a ideia que a gente falou aqui, olha, você pode fazer algumas voltas a mais na circunferência, certo? Então, se ele não for θ, eles são esse θ mais algum ângulo. Vamos pensar assim, se o ângulo fosse 30 graus aqui, certo? Então, N vezes alfa não precisa ser 30, ele pode ser 30, ou 30 mais 360, que dá 390, ou 30 mais 720, que dá 780, e assim vai, certo? Então, esse ângulo N alfa, se ele não for o ângulo original, ele é alguma volta completa na circunferência a mais do que esse original. Então, onde esse K indica o número de voltas. Uma volta, nenhuma volta, uma volta, duas voltas, 3, e assim vai. Então, o ângulo que a gente está procurando, então, ele pode ser escrito da seguinte maneira, olha. Onde esse K são voltas a mais na circunferência. E o que é importante depois a gente observar? Igual aí, completinho, igual a gente fez na aula passada, certo? Esses ângulos aqui precisam sempre estar entre 0 e 360. Observe que quando o K era 2, ficou 2 vezes 2, 4, 4π sobre 3. Π, 180 por 3, 60, vezes 4, 240. Se eu colocasse K igual a 3, 2 vezes 3, 6, né? Então, 180 por 3 é 60, 60 vezes 6, 360. Ele já passou, né? Ele é igual a 360, ele é maior, né?
É no máximo sempre 360, né? Sempre menor do que 360, 2π. Então, eu ia trocar ele pelo equivalente, que é o zero, né? 360 está no mesmo lugar que o zero. Se eu colocasse K igual a 4, então, π sobre 3 é 60, vezes 8, 480. Então, quando eu fiz uma volta completa 360 e andei mais 120 graus. 120 é o 2π sobre 3. Vai repetindo. Aqui acontece a mesma coisa. Esse ângulo não pode passar de 360. E você vai poder, na verdade, usar qualquer valor de K. Só que você observa o seguinte, quando o K for maior do que esse N, então, as soluções que a gente está encontrando para aquele problema são as seguintes. Para cada K, a solução é do módulo de Z vezes K. Okay? Onde esse K ele vai de 0, 1 até uma unidade. Isso que está de amarelo aqui agora, gente, é conhecido como a segunda fórmula demorável, certo? Então, esse é o título da aula de hoje, né? Então, é a segunda fórmula. Por exemplo, eu vou mudar a página aqui, só salvar. Antes de fazer um com números complexos, a gente poderia, por exemplo, responder um que a gente já sabe a resposta, eu já comentei algumas vezes aqui, mas a gente poderia se perguntar, quais são os números que elevado à quarta dão 1, certo? Eu já falei isso algumas vezes em sala, mas a gente sabe as respostas, certo? São 4 respostas. 1, menos 1 e menos i. Por exemplo, 1 à quarta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, isso dá 1. Menos 1 à quarta, gente, é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Né? Aí, se fizer o joguinho de sinal, fica 1 vezes 1, é 1. I elevado à quarta, então é i vezes i vezes i vezes i. I ao quadrado a gente já viu que é menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 também dá 1. E o menos i é a mesma coisa. Então, nós conhecemos as 4 respostas, certo? Agora, o que a gente vai fazer, aplicando aquela fórmula que a gente acabou de ver, é deduzir essas soluções só para verificar o que a gente já sabia na prática. Ou seja, a fórmula que está lá não pode ser uma coisa aleatória, ela tem que bater com o que a gente já conhece, certo? Bom, como é que a gente pode resolver esse problema, né, usando a fórmula de De Moivre, certo? É o seguinte. Então, a primeira coisa que tem que fazer é pegar o número 1 e escrever na forma trigonométrica. E a gente já viu isso. Você pode escrever como cosseno de 0 mais i seno de 0, tá bom? Então, a forma trigonométrica do número 1 é essa aqui, certo? A de W, então, W é escrito como módulo de W, cosseno do ângulo que você está procurando, mais i seno do ângulo. Opa, aqui é alfa. Saúde. Então, W elevado à quarta é módulo à quarta e multiplico o ângulo por 4. Ok? Então, nós vamos igualar esse pedaço a esse pedaço aqui. Então, W à quarta igual a 1. Isso significa que módulo de W à quarta, cosseno de 4 alfa, mais i seno de 4 alfa. Isso precisa ser 1. I 1 cosseno de 0 mais i seno de 0, certo? Bom, como a gente observou aí atrás, módulo de W
elevado à quarta precisa ser o número 1. Então, módulo de W elevado à quarta tem que ser o número 1. Então, quem é o módulo de W? É a raiz quarta do número 1. E isso é quem? É 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Enquanto que 4 alfa, laranja, né? Eu já estou usando amarelo. 4 alfa, se ele não for o ângulo zero, ele vai ser 0 mais 2 κ, ou seja, uma volta na circunferência. Então, alfa é 2κ sobre 4. Dá para simplificar o 2 com 4, então é κ sobre 2. Como o nosso expoente é o número 4, gente, como o nosso expoente é o número 4, o que a gente pode dizer é que o nosso n é 4. Então, o k ele é sempre 1 a menos do que n, certo? Então, o k ele pode ser 0, 1, 2 ou 3, certo? 0, 1, 2 ou 3. Se o k for 0, quem é a primeira resposta? Né? Quem é o nosso, digamos, W0? Aqui, ó, desculpa, vamos montar a fórmula geral, porque daí a gente substitui para cada um deles, tá bom? Então, as nossas soluções possíveis são raízes quartas de 1. 1. Cosseno de κ sobre 2 mais I seno de κ sobre 2. Onde esse k, ele varia de 0 até 3. Essa aqui, por exemplo, é a fórmula de De Moivre para esse problema. Você pode, se quiser, tirar o número 1, tá? 1 vezes alguma coisa não muda nada, tá bom? Se o k for 0, então a primeira solução é 1 vezes, você substitui o k por 0, então cosseno de 0 vezes π sobre 2 mais I seno de 0 vezes π sobre 2. Multiplicar por 1 não muda nada, fica cosseno de 0 mais I seno de 0. Cosseno de 0 é 1, seno é 0. É a primeira das respostas que a gente sabia que tinha que aparecer, certo? A primeira apareceu, 1. Se o k for 1, então a nossa segunda resposta vai ficar 1 vezes sobre 2 mais I seno de 1 vezes π sobre 2. Então, fica cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Π sobre 2, gente, é um ângulo de 90 graus. Nós sabemos que o cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1. Então, fica 0 mais I vezes 1, ou simplesmente o I. Achamos a segunda das respostas. Ó, achamos, né? Vou marcar aqui, ó. Primeira, achamos a segunda. Falta aparecer menos 1 e menos I, certo? Então, deve aparecer quando a gente trocar por 2 e 3 aí. Quando a gente coloca k igual a 2, então, a terceira resposta vai ser 1 vezes cosseno de... Aí, agora, o k está vindo como 2, tá bom? Então, 2 vezes π sobre 2, mais I seno de 2π sobre 2. Então, fica cosseno de π, né? 2 dividido por 2, mais I seno de π. O cosseno de π, bom, gente, π é 180, né? Então, aqui é menos 1 e aqui é 0. Então, dá o menos 1. A terceira das respostas apareceu. A última resposta aí, o que vai acontecer? Quando o k for 3. Então, 1 vezes, aí a gente está simplesmente trocando o k, né? Então, fica 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 mais I seno de 3π sobre 2. Bom, 3π sobre 2, gente, é um ângulo de 270 graus, tá? 270 graus, o cosseno é 0 e o seno é menos 1. Então, vai ficar 0 mais I vezes menos 1, ou simplesmente menos I. Então, achamos as respostas que a gente já conhecia de tentativa e erro mesmo, certo? Achamos as 4 respostas, certo? O que é interessante aqui nesse caso, deixa eu
eu vou quadricular a página aqui. Existe, gente, uma interpretação geométrica. Aqui, existe uma interpretação geométrica para isso que a gente acabou de fazer, certo? Esse problema aqui poderia ser, por exemplo, no livro escrito ou em exercícios, no trabalho de vocês, está escrito da seguinte maneira, ó, determine as raízes quartas da unidade. Ou seja, determine todos os números que elevado a quarto resultam em 1, tá bom? É uma outra forma de enunciar esse problema, determinar as raízes quartas da unidade. Existe uma interpretação geométrica para isso, eu vou usar aqui, mas depois eu vou lá no GeoGebra para mostrar para vocês também, tá? Vamos marcar o nosso plano cartesiano aqui, o nosso plano complexo, perdão. Nós temos o eixo real, o eixo imaginário. Quais foram as respostas que a gente obteve lá para aquele problema? Então, a gente obteve 1 e menos 1 e menos i, certo? Opa, menos i. Como é que a gente pode representar geometricamente o número 1? Então, ele tem coordenada real 1, imaginária 0. Como é que você representa o i? Coordenada real 1, 0, imaginária 1. O menos 1 vai ficar menos 1 e 0. E o menos i, 0 e menos 1, certo? Então, vamos pegar verde aqui. Vamos contar 3 quadradinhos como sendo unidade, certo? Então, 1, 2, 3. Nós temos aqui o 1. 1, 2, 3. Nós temos o i, né? Então, aqui também é 1. Você pode, se quiser. Obrigado. Se quiser, você pode escrever assim, então, para facilitar a sua vida. A gente já marcou lá. Olha, esse é o P1. Esse aqui é o P0, né? O ponto 0. Depois, menos 1. 3 unidades também. É o ponto P2. 1, 2, 3. E aqui o P4. Sabe o que é interessante disso aqui? Esses pontos formam entre si uma figura regular de 4 lados, que a gente chama de quadrado. Um polígono regular de 4 lados. E esses 4 lados tem a ver com justamente com a potência 4 aqui, tá bom? Se a gente tivesse, por exemplo, resolvendo a quinta, ia dar um polígono regular de 5 lados, certo? Vocês vão ver exercícios do tipo igual tem lá no livro, por exemplo. Só para mostrar para vocês. Aí, essa é a interpretação geométrica, que depois eu vou printar isso e colocar para vocês aí também, tá? Mas, aqui até um do que? As raízes quartas de 1 mais i, tá bom. Por exemplo, determina as raízes e dê sua representação geométrica, certo? Todos os exercícios estão assim, né? Aqui, ó, determine e dê sua representação geométrica. Tá? Para uma figura de 4 lados, então assim, se o expoente fosse 3, você ia formar um triângulo equilátero com eles. Né? Então, porque, na verdade, você formar um polígono regular de 3 lados, é chamado triângulo equilátero. Nesse caso aqui, um quadrado. Se fosse 5, um pentágono regular. É regular, gente, quando que um polígono é regular? Quando ele tem todos os seus lados de mesma medida, a gente usa congruente, mas vocês podem pensar iguais, tá? Tem a mesma medida. E todos os ângulos internos também possuem a mesma medida, certo? Um exercício que a gente poderia ter pensado é o seguinte, né? Olha, o exercício assim, determina as raízes quartas da unidade. Você poderia dizer assim, né? As raízes... qual é a área formada pelas raízes quartas da unidade? Qual é a área, né? Qual é a área formada pelos pontos que representam as raízes quartas da unidade, né? O que ele estaria perguntando? Qual é a área formada por esse quadrado, né? Estratégia para resolver isso, se você sabe que é um quadrado,
Você ia fazer como isso? Olha, determina o tamanho de um dos lados, né? A área do quadrado é L ao quadrado, certo? Como é que você determina o tamanho de um desses lados aqui? A distância entre os pontos, certo? A gente viu, por exemplo, em geometria analítica. Então, por exemplo, se eu quisesse essa área aqui, a gente já viu, né, comentando que isso aqui é um quadrado, essa área aqui vai ser, digamos, vou chamar de L, vai ser L ao quadrado. Como que eu poderia achar o nosso Lzinho, certo? Olha, o L, nesse caso, é a distância entre os pontos, por exemplo, P0 e P1. A gente viu como é que calcula a distância entre pontos, né? Diferença entre x ao quadrado, diferença entre y ao quadrado, raiz disso, certo? Então, 1 menos 0 ao quadrado, mais 0 menos 1 ao quadrado, raiz disso. 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, raiz de 2, unidade de comprimento que você estiver utilizando aí, certo? Então, esse Lzinho vale quanto? Raiz de 2. Quanto vai ser a área, então? Raiz de 2 ao quadrado, que é 2 unidades de área, certo? Por exemplo, eu vou abrir o GeoGebra aqui. Os nossos pontos, gente, eu chamei lá de P0, ponto 1 e 0, certo? P1 nós chamamos, P1 nós chamamos o ponto 0 e 1. P2 nós chamamos o ponto menos 1, menos 1 e 0. E P3 nós chamamos o ponto 0 e menos 1, certo? Olha só, então, esses são os pontos colocados aqui no GeoGebra, mais bonitinho do que eu fiz, certo? Aqui eu vou pedir para formar o polígono, certo? P0, P1, P2, P3, P4, certo? Por exemplo, aqui dentro eu tenho como pedir para ele me dar a área desse nosso quadrado. Tá vendo que a área aqui foi 2, igual a gente tinha feito cálculo lá? Você poderia trazer essa interpretação para qualquer que fosse o problema, tá bom? Igual o livro vai deixar lá de exercícios para vocês, tá bom? Eu acho que a 10ª questão do trabalho é algo nesse sentido. Só lembrar o enunciado dela. Olha, determine, as raízes quartas do número complexo menos 1, certo? Então, olha só, o que muda para esse problema nosso aqui? Muda para esse problema que a gente fez agora aqui, do que está lá no livro, no trabalho de vocês, a questão 10. A questão 10 é resolver w à quarta igual a menos 1. E eu resolvi w à quarta igual a 1. Certo? O que vai mudar é que esse ângulo no menos 1 não vai ser o ângulo de 0, certo? Se vocês fizerem a continha com calma lá, vai ser o ângulo de 180. Então, ao invés de 0, vai estar 180. Tá? Então, aqui, ao invés de 0, vai estar 180. Ao invés de escrever em grau, você vai escrever 180 em radiano. Em vez de 0, vai estar escrito aqui π. Então, vai ter π mais 2kπ sobre 4. E aí você troca k por 0, 1, 2 e 3. Quando terminar as contas, você vai achar 4 respostas diferentes. Você vai fazer o quê? Marcar esses pontos, ele vai formar um outro quadrado, claro, diferente aqui, porque os pontos são outros, tá? E você consegue achar o lado e responder a área. É isso que ele está pedindo. Represente geometricamente as raízes e determine a área do polígono obtido por sua representação geométrica. Então, essa é a questão 10 do trabalho. Muito parecida com essa aqui, que a gente resolveu w à quarta igual a 1. Aí ele quer que resolva w à quarta igual a menos 1, certo? Vou fazer um outro exercício para a gente tentar enxergar um outro problema que não fosse tão assim
Deixa eu só deixar essa observação aqui embaixo dessa fórmula, tá bom? Porque a gente usou ela, observação, e geometricamente, as n raízes, a gente obteve n raízes aqui, tá bom? São os vértices de um polígono regular de n lados, tá bom? Polígono regular, gente, então, lá, todos os lados congruentes. E eu preciso escrever congruente porque eu estou dando aula, mas para vocês lembrarem, gente, lembre sempre de mesma medida, tá bom? Ou iguais, tá bom? A gente não usa o termo iguais porque uma coisa só é igual a si mesmo, né? Tem a mesma medida, mas está em outro lugar, certo? Para a gente entender isso, ó, este lado P1, P0 tem a mesma medida de P2, P1, certo? Oh, perdão, P4. P4 não, é P3 aqui, tá? Aqui é P3. P3, P0 tem a mesma medida de P2, P1, que tem a mesma de P0, P1 e P1, P3, P2, certo? Esse, então, P3, P0, P2, P1 são congruentes, têm a mesma medida. Eles não são iguais, entendeu? Eles têm a mesma medida. Né? Seriam iguais se eles estivessem no mesmo lugar. Só essa diferenciação. E não só isso, né? Porque você pode ter figuras em todos os lados congruentes, mas os ângulos internos distintos. Então, tem os ângulos internos de mesma medida, tá bom? Todos os ângulos internos congruentes. Por exemplo, um quadrilátero pode ter os 4 lados de mesma medida e não ser um quadrado, ele pode ser um losango, tá bom? Ok? E aí você tem ângulos internos de medidas diferentes. Okay? Para triângulo isso já não acontece, ele tem os 3 lados de mesma medida, ele vai ter os 3 ângulos internos também, tá bom? Então, próximo exemplo aí, olha só. Exemplo. Determine as raízes cúbicas de menos i, certo? Então, o que a gente quer fazer aqui agora? Nós estamos procurando os números que elevado ao cubo dão menos i, certo? É isso que a gente está tentando resolver. Como é que eu vou resolver esse problema? Primeira coisa que eu preciso saber é como que eu pego esse menos i e escrevo ele na forma... Qual é a forma trigonométrica dele, certo? Okay? Para a forma trigonométrica, a gente sempre precisa... o que ajuda, né, a gente colocar, na verdade, na forma trigonométrica, se a gente não tiver decorado como fazer isso, é fazer o desenho, tá bom? Então, acho que a melhor maneira, a melhor estratégia que tem é você primeiro começar representando geometricamente o número complexo que você está trabalhando, certo? Ok? Aqui eu vou precisar um pouquinho mais para baixo. Assim. Okay. Olha só, qual é o ponto a qual está associado o número menos i? Bom, gente, menos i, ele tem 0 na parte real e menos 1 na parte imaginária, certo? Então, ele está associado ao ponto que tem coordenada 0 e menos 1. Eixo real, eixo imaginário, digamos, menos 1 está aqui para baixo, certo? Menos 1 está aqui. Então, a nossa representação, nosso ponto P. Vamos pôr aqui o módulo de verde. Não, normalmente eu colocava
Vou pôr o módulo, então, de laranja. E a gente põe um ângulo de verde, que é o que sempre estava colocando aí. O módulo é esse tamanho aqui, a distância dele até a origem, né? Pelo desenho aí, quanto é a distância? É uma unidade, certo? Né? De menos 1 até 0, você andou uma unidade. Mas tudo bem, às vezes, se quiser usar a fórmula, beleza, olha só. O módulo de um número complexo, né? Então, se você tem um número complexo, A mais BI, o módulo dele é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. No nosso exemplo, o A é 0 e o B é menos 1. Então, 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado é 1 e a raiz de 1 é 1, tá bom? Então, em todo caso, você chegar à conclusão que o módulo vale 1. O módulo de Z é 1. Como é que você calcula o ângulo, gente? Então, sempre você parte do eixo real, anda no sentido anti-horário até encostar no módulo aí. Então, esse é o ângulo que você está procurando, certo? Você pode ver que você fez exatamente 90, 180, 270 graus, tá? Ou você pode usar do que a gente conhece. Olha, nós sabemos que o seno do ângulo procurado e o cosseno do ângulo procurado, ele respeita algumas regrinhas. Quais são as regrinhas? Seno é eixo y, certo? Então, é a parte do y. Menos 1 sobre o módulo. Desculpa, vamos colocar assim. Né? Então, B sobre o módulo. O B é menos 1, dividido por 1. Então, o seno é menos 1. E o cosseno é A sobre o módulo. O A é 0 sobre 1, então isso é 0. Qual é o ângulo que tem seno menos 1 e cosseno 0? É o ângulo de 270 graus. Nós estamos sempre trabalhando em radiano, gente. Então, π é 180. Π sobre 2, 90. 270 é 3 vezes 90, certo? Então, 3π sobre 2 é 270 graus. Então, nós vamos escrever 3π sobre 2, tá bom? Tudo isso para fazer o quê, né? Para chegar nesse nosso... Agora eu vou tirar o quadriculado aqui porque eu quero resolver o problema, certo? Tudo isso para dizer o seguinte, qual é a forma trigonométrica do número menos i? A forma trigonométrica do número menos i, né? Então, a nossa primeira etapa aqui, você tinha o menos i, era escrever a forma trigonométrica. Lembrando sempre que é módulo de z, cosseno do ângulo, mais i seno do ângulo. O módulo a gente acabou de calcular, vale 1, e o ângulo vale 270, 3π sobre 2, certo? Esse é o ângulo. Nós queremos resolver o problema, qual o problema? W ao cubo igual a menos i. Mas para resolver W ao cubo igual a menos i, o que você tem que fazer? Poxa, de novo, W eu não sei, eu estou procurando a resposta. Todos os Ws podem ser escritos da seguinte forma trigonométrica, certo? Então, quem será W ao cubo? É o módulo ao cubo e multiplica o ângulo por 3, certo? Esse menos i a gente acabou de escrever na forma trigonométrica. Ok? Então, a gente iguala os dois. Olha, W ao cubo vezes o cosseno de 3α mais i seno de 3α tem que ser 1 vezes o cosseno de 3π sobre 2 mais i seno de 3π sobre 2, certo? Por que eu estou fazendo isso toda hora? Para não ter que ficar recorrendo, gente, à fórmula, tá bom? Aqui, nessa fórmula aqui, ó, com essa fórmula em mão que a gente passou, o que você ia fazer lá? Substitui o n por 3, o módulo por 1 e esse ângulo aqui pelo ângulo que a gente achou lá, que é o ângulo de 270 graus, tá bom? Então, nós já temos todas as informações, né? O módulo é 1, o n é 3 e o ângulo é 270 graus. Como o n é 3, o K só poderia ser 0, 1 ou 2. Poderia só substituir na fórmula, senão vai dar a mesma coisa.
Ao invés de ficar decorando essa fórmula, usando ela toda vez, eu prefiro toda vez deduzir ela caso a caso, tá bom? Então, o módulo vai precisar ser o 1. Então, módulo ao cubo é 1. Então, quem é o módulo? É a raiz cúbica de 1. Nesse caso é 1. Observe que é justamente o que estava aqui, ó. Se eu troco o n por 3, o n por 3 e o módulo por 1, fica raiz cúbica de 1. É raiz cúbica de 1. E o nosso ângulo alfa, perdão, 3 alfa, se ele não for 270, ele vai ser 270 mais alguma volta na circunferência. Então, quem vai ser o alfa, que é o que a gente está procurando? Vai ser 3π sobre 2 mais 2kπ sobre 3. Onde esse k pode ser 0, 1 ou 2, 1 a menos do que 3, certo? Observe que é justamente isso, ó. 270 é 3π sobre 2 mais 2kπ sobre 3, certo? 3π sobre 2 mais 2kπ sobre 3. 3π sobre 2 mais 2kπ sobre 3. Agora, as soluções que a gente vai obter para o nosso programa, né, serão as seguintes. Quem vão ser esses ângulos alfa, né? Os ângulos alfa serão, então, se eu somo 3π sobre 2, gente... Então, beleza, eu vou fazer o seguinte. 3π sobre 2 mais 2kπ. Como é que eu somo essas duas frações? 2, né? 3π mais 4kπ. Todo mundo dividido por 3. Então, coloco assim, 3π mais 4kπ sobre 3. Perdão, sobre 2 dividido por 3. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar sobre 2 sobre 3. Então, sobre 6. São os nossos ângulos. Onde esse k pode ser quem? 0, 1 ou 2. Então, quem são as respostas que nós vamos encontrar? A primeira vai ser, quando o k for 0, o módulo é quanto? O módulo é 1. Então, vou colocar 1. Nem precisa colocar multiplicando, mas só para lembrar, tá bom? Então, cosseno. Mesma coisa que eu fiz no outro. Só para deixar, antes de pôr caso a caso, né? Qual seria a resposta de modo geral, certo? Quais são todas as respostas? Módulo é 1. Cosseno de 3π mais 4kπ sobre 6, mais i seno de 3π mais 4kπ sobre 6, com k sendo 0, 1 ou 2, tá? Aí, beleza. Se o k for 0, então você substitui o k por 0 aí. A primeira solução é 1 vezes cosseno de 3π mais 4 vezes 0 vezes π sobre 6. Mais i seno de 3π mais 4 vezes 0 vezes π sobre 6. Certo? Tá aqui. Bom, 4 vezes 0, gente, é 0. Então, vai ficar 3π sobre 6, certo? Então, a primeira das soluções é cosseno de 3π sobre 6 mais i seno de 3π sobre 6. Eu posso melhorar, posso simplificar o 3 com 6, né? Então, fica cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 90, é 0. Seno de π sobre 2 é 90, é 1. Então, fica 0 mais i vezes 1. Ou simplesmente i. Então, a primeira das respostas é i, gente. O que ele está dizendo? I é um número que, quando você multiplica ele, por ele, essa resposta dá menos i, certo? Isso a gente já conhecia lá do início, certo? Vamos deixar a primeira resposta apontada aqui. É i. Observe que se você calcular i ao cubo, gente, vai ser i vezes i vezes i vezes i ao quadrado, que é menos 1, vezes i, essa resposta tinha que dar menos i. Então, uma delas a gente já sabia, né? Que era o i. As outras a gente vai achar aqui agora, certo?
Quando o K for 1, o que vai acontecer se o K for 1? Simplesmente onde eu coloquei o 0 aqui, que eu vou grifar de amarelo, eu vou trocar ele pelo número 1. Então, vai ficar, a segunda resposta vai ser 1 vezes cosseno de 3π mais 4 vezes 1 vezes π sobre 6. Mais I seno de 3π mais 4 vezes 1 vezes π sobre 6. Bom, mas 4 vezes 1 é 4. 4π mais 3π, 7π. Então, vai ficar seno e cosseno de 7π sobre 6. Então, cosseno de 7π sobre 6, mais I seno de 7π sobre 6. Observação, se o exercício não pedisse nada, fala determine. Aqui já está determinado, está na forma trigonométrica, você não precisava avançar daqui não, tá bom? Porque, eventualmente, a gente pode não conhecer alguns senos e cossenos. Para esse caso aqui, esse exercício a gente conhece. Por quê? Quanto é π? Bom, gente, π é 180. π sobre 6 é 180 por 6, que é 30 graus. O que é 7π sobre 6? Acho que o rosa não dá para ver, né? O azul dá para ver? Então, beleza. O que é 7? Laranja dá? Dá para ver. 7π sobre 6. É 7 vezes 30 graus, que é o ângulo de 210. Esse é um ângulo tabeladinho, certo? Se você voltar naquela tabela que eu montei lá para vocês, vocês vão ver que ele é o mesmo de 30, só vai mudar a questão do sinal, como está no terceiro quadrante, os dois vão ser negativos, tá? Aí, 210 graus, certo? 210 graus é o mesmo de 30, é meio e raiz de 3 sobre 2, só que ambos negativos porque está no terceiro quadrante, tá bom? Então, você pode, se o exercício solicitasse, né, na forma algébrica, o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2 e o seno menos meio. Então, pronto, menos raiz de 3 sobre 2 menos I sobre 2. Pode deixar assim, ou se quiser, pode deixar assim, menos raiz de 3 menos I sobre 2. Esse é um outro número, né? Esse aqui está na forma algébrica, né? Que elevado ao cubo, dá menos I. O exercício para vocês é, faça isso na mão, ele vezes ele, e vê que vai dar menos I, tá bom? O que é que vai mudar agora para fechar o exercício na nossa aula? Quando o K for 2. Se o K é 2, onde está esse 1 aqui que eu estou grifando agora de verde, nós vamos trocar por 2. Então, vai ficar o módulo 1 vezes cosseno de 3π mais 4 vezes 2 vezes π sobre 6. Mais I seno de 3π mais 4 vezes 2 vezes π sobre 6. Bom, gente, 4 vezes 2 é 8. 8π mais 3π, 11π. Então, cosseno de 11π sobre 6, mais I seno de 11π sobre 6. A gente já fez uma consideração análoga, né? Π sobre 6, a gente viu que é 30. 30 vezes 11, se multiplicar com calma, é 330 graus, tá bom? Também correspondente ao de 30, só que agora no quarto quadrante. Aí você vai ver que o cosseno é positivo e o seno é negativo. Mas você pode voltar na tabelinha aqui, em todo caso, para conferir. E aí você tem o seguinte, ó, 330. Tá vendo? O seno é negativo e o cosseno é positivo, né? Então, menos meio para o seno e raiz de 3 sobre 2 para o cosseno. Então,
A última resposta fica raiz de 3 sobre 2 menos I sobre 2, ok? Quisesse na forma trigonométrica, parava aqui. Quisesse na forma algébrica, parava aqui, certo? Então, esses são os nossos pontos, certo? A título de curiosidade, se você quisesse a representação geométrica, você ia fazer o quê? Pegar esses pontos que a gente achou, certo? Quais foram as respostas que nós obtivemos? A primeira foi quem? Foi o I. A segunda foi menos raiz de 3 menos I sobre 2. E a outra, raiz de 3 menos I sobre 2. Só trocou o sinal do cosseno aí, tá bom? Se a gente pegar no GeoGebra aqui, ó, e fizer essas representações, então, como é que eu represento o I, gente? I tem 0 na parte imaginária, 0 na parte real, 1 na parte imaginária. O outro era menos raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Não, ele botou o 2 dentro, então só um pouquinho. Menos. Não quero assim. Tá, agora foi. E menos meio, né? Menos meio. O último é menos raiz de 3 sobre... Oh, perdão, é raiz de 3 sobre 2 e menos meio, né? Raiz de 3 sobre 2 e menos meio. Então... Ok? Observe que aqui nós temos um triângulo, gente, ó. Só para poder fechar, né? Ó, nós temos um triângulo, né? E aí, por exemplo, se a gente pede o tamanho dos lados, eu vou só para pôr o valor, tá? Bom, ele está dando aproximado. Esse 1,73 aqui deve ser raiz de 3 o tamanho daquele lado, tá bom? Ó, todos com a mesma medida, um triângulo equilátero, certo? Um triângulo equilátero. E, bom, como é que você calcula a área do triângulo equilátero, né? É L, raiz de 3 sobre 2. Como aqui é raiz de 3, vai dar 3 sobre 2. Essa área deve ser 1,5. Vamos ver se ele dá a área aqui pra gente. 1,3. Ok. L, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3. Raiz de 3. Raiz. Ok? Então você tem um triângulo equilátero e o lado médio aqui, gente, se fizer a continha com calma, deve dar raiz de 3, tá bom? Isso. Esse menos esse zero, esse menos esse fica o dobro da raiz de 3 ao quadrado raiz. O lado é raiz de 3, tá bom? Aqui eu vou editar a resposta pra gente. Vou pôr a legenda aqui. Tá bom? Então... RP 3.
Eita. Agora sim. Pronto. O lado mede raiz de 3, tá bom? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por isso que não estava dando certo a conta. Agora está assim. 3. Ok. A conta bate. Então, os lados todos aqui, gente, medem raiz de 3. Qualquer que seja o exercício que você fizer desse tipo, você vai ver que as figuras sempre formam um polígono regular de N lados, tá bom? E aí eu fecho a aula deixando como recomendação que tentem fazer mais esses exercícios aqui, ó, da página 125. Perdão, da página 120. Tá bom? Esse é o conteúdo do trabalho e da prova de vocês. E quinta-feira, a gente tem aula, horário normal de aula, e aí a gente usa para tirar dúvida, tentar resolver algum exercício, tá bom? Alguma pergunta aí, algum comentário? Eu vou então parar a gravação. Oi. Ela não sei onde que ela tá, alguém pegou, tá ali, ó.